Nayara, né? E hoje nós vivemos, né, em tempos aí de vigilância epidemiológica, né? A prevenção, o enfrentamento dessas doenças respiratórias, elas estão assim se tornando cada dia mais essencial aí para as nossas vidas, né? Então, por isso, né, o motivo de hoje a gente estar fazendo, levantando esse tema tão importante, né? Para a gente promover então a saúde, conhecimento, né? Conhecer um pouco desses mitos, né? Que às vezes atrapalham tanto aí o acompanhamento aí da nossa saúde, né? E, claro, o principal de tudo, promover o conhecimento. E antes da gente iniciar a palestra, eu queria deixar para vocês claro que a palestra que ela está sendo gravada, né? E aí, para conduzir, então, esse bate-papo, promover esse conhecimento, eu vou convidar a enfermeira Nayara, da Clínica aí da Integração Saúde, né, do Santo Antônio, e a doutora Camila Iuca, também, que trabalha aí na nossa PS, né, no Programa Integração Saúde aqui do Santo Antônio, para poder, né, fazer esse bate-papo aqui conosco e compartilhar um pouquinho aí do conhecimento delas aí com a gente, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, pessoal. Eu sou a Nayara, sou enfermeira aqui da Integração Saúde. E hoje, igual a Nicássia falou, nós vamos tirar algumas dúvidas, vamos sanar alguns mitos aí sobre o tratamento e prevenção das doenças que estão está no momento, né, sazonal dessas doenças aí e que assustam muito a gente fica meio perdido sem saber o que fazer, como tratar e onde, quando procurar um atendimento numa unidade básica de saúde, que é a atenção primária à saúde, no caso, igual a Nicássia colocou aí, que hoje tem em várias localidades, e também contamos com o apoio aí do PA virtual também, quando não conseguimos atender a demanda toda, porque está num período em que a demanda aumentou muito, então nem sempre nós conseguimos absorver essa demanda aqui, mas vocês não ficam desassistidos, nós temos também a atenção primária, o pronto atendimento, né, virtual, para nos ajudar aí. Doutora Camila? Bom dia, gente. Meu nome é Camila, eu sou médica de família e comunidade. Estou aqui, como vocês podem ver, na Clínica Integração Saúde, no Santo Antônio, né? Que é uma clínica exclusiva para os beneficiários do Copaz, né, Nicássia? E eu e Nayara estamos aqui e a gente foi convidada para conversar com vocês sobre esse tema que é tão importante, né? Vou compartilhar minha tela aqui. Só um minutinho. Estão conseguindo ver a tela? Sim, doutora, só coloca para a gente no modo de compartilhar. Isso, ótimo, Agora perfeito. foi, né? Certinho. Beleza. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode me interromper, não tem problema, que eu acho que eu não vou conseguir ver vocês enquanto eu estou aqui apresentando, tá? Doutora Camila, antes de você iniciar, as pessoas também que quiserem fazer pergunta, pode mandar aqui no chat que nós vamos acompanhando. Ela não vai estar conseguindo visualizar, mas a equipe aqui, todo mundo está de olho aqui, vocês podem ficar à vontade, viu? Ótimo, Nicássia, obrigada. Bom, vamos lá. Então, a gente está nessa época do ano, que é a época das doenças respiratórias mesmo, né? Por conta da sazonalidade do vírus. Então, é o período que o vírus vai se multiplicar mais e vai se espalhar mais, por ser uma característica dele, né? Todo mundo aqui já ficou gripado, ou está convivendo com alguém que esteve doente, né, nesses últimos tempos. Acho que ninguém passou ileso, assim, ou de estar doente ou de estar com alguém que ficou doente, né? E aí, começar falando um pouco sobre o mito do frio adoecer, né? Eu tomei uma friagem e fiquei doente, fiquei com gripe, enfim. A gente escuta muito isso, né? E é uma coisa que mãe, vó fala muito pra gente, e na verdade o frio não causa doenças, né? O que causa doença é vírus e bactéria. No caso da influenza do coronavírus,
o que causa são os vírus, né? O frio não tem relação com o adoecimento. O que acontece muitas vezes, né? Então, fora a questão da sazonalidade do vírus, que vai ser o período que ele vai estar mais ativo, quando está frio a gente acaba fechando janela, né? Deixando os ambientes mais fechados e isso favorece a transmissão. Então, tem relação com o frio, não porque o frio causa, mas porque por esses outros motivos, né? Então, vou começar falando um pouquinho. Como é que eu faço para passar aqui? Foi. Na saúde, né, na medicina, na saúde no geral, a gente chama esses quadros de gripe, resfriado, de infecção de via aérea superior. Esse é um termo guarda-chuva, né, que abrange essas doenças todas, né? E o que é a via aérea superior? É a parte de cima, né, que está fora do tórax. Então, nariz, garganta, seios da face, que está nessa primeira imagem aí da esquerda, né, que são essas cavidades que a gente tem na cabeça, que fazem parte da via aérea. Então, no geral, quando a gente tem uma gripe, um resfriado, a gente tem sintoma daqui, né? Deixa eu passar. Opa, volta. A gente tem sintoma da parte de cima do trato respiratório, né? Que é... Volta, aqui. Então, nariz entupido, nariz escorrendo, tosse com ou sem catarro, perda do olfato do paladar, né? Dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, fraqueza, vontade de ficar deitado, febre e alguns vírus dá também diarreia, né? Algumas pessoas tiveram Covid e tiveram diarreia também associado. E a infecção de via aérea superior, ela pode ser causada por diversos vírus diferentes, né? Então, o vírus da influenza, que é a gripe, o coronavírus, o vírus sincicial respiratório, que é um vírus que é muito perigoso para neném, né? Para criança pequena, adenovírus, rinovírus, entre outros. Então, existe uma infinidade de vírus que dão esses sintomas gripais, né? Esses sintomas muito parecidos. No geral, são quadros autolimitados, ou seja, vai melhorar com o tempo, sozinho, com, sem ou apesar do médico, né? Na maioria das vezes, vai melhorar sozinho. O período de incubação é de 24 a 72 horas. Isso quer dizer o quê? O período que você tem contato com o vírus até o período que você vai desenvolver os sintomas, no geral, é de 1 a 3 dias. E os sintomas podem durar aí de 3 a 14 dias, depende muito do vírus e da pessoa, né? E a transmissão, como a gente sabe, é por contato direto ou por gotículas. Então, quando a gente tosse, espirra, né, igual nessa imagem, olha o tanto de gotículas que são espalhadas no ambiente. Por isso que é muito importante a gente ter o cuidado de proteger, né, o nariz e a boca na hora que for tossir, que for espirrar. Muito bem. Então, já falei aqui. E aí, agora, Nayara vai falar um pouquinho sobre a prevenção. Mudei para mim, por favor. Isso. O slide? Tá no lugar certo? Não. É o próximo, é esse. Isso. Então, como a Camila falou, nós vamos iniciar aí falando sobre prevenção e nada mais justo do que falar sobre etiqueta respiratória, porque a partir do momento que expeliu aquele monte de gotícula, todo mundo que está em volta, que está respirando, ele fica propício a respirar e inalar esses vírus e iniciar um processo aí de inflamação, infecção, né? Então, ao tossir e espirrar, use os braços. Por quê? O braço e o antebraço. Porque quando você usa a mão você toca em tudo quanto é lugar. O uso de... Oi? Se só a imprensa precisasse de novo. Ah, tá. Pessoal, o microfone estão abertos. Gentileza, manter os microfones fechados, por favor.
Centro, sala de imprensa, marca seguro. Então, assim, tossiu, usa na falta de um lenço, usa a parte interna do braço, na área superior das mangas, e sempre lembrar porque às vezes no automático a gente coloca a mão, né? E higienizar as mãos. Aqui do lado mostra como que higieniza as mãos. Não adianta só esfregar uma mão na outra com o sabão, não. A gente precisa de uma higienização correta. Então, nós vamos lavar a parte interna das mãos, depois lavar entre os dedos, depois o polegar, ó, e lavar o dorso da mão e até o punho, porque quando a gente faz essa higiene completa, a gente consegue tirar a maior parte da flora ali que tiver ou do vírus que está ali contaminado. Isso é uma higiene correta da mão e não demora muito. Se a mão não conter sujidade, a gente pode até utilizar o álcool e fazer o mesmo processo. São 30 segundinhos que pode salvar uma vida e evitar a propagação dessa doença e desses vírus totais. Você passa, por gentileza, Camila? Então, aqui, quais são os 6 cuidados básicos que ajudam na proteção? Começou com sinais gripais, coriza, o nariz escorrendo, a face mais pesada, aquela sensação de peso. O que nós precisamos fazer? Utilizar a máscara de proteção. Lavar bem as mãos, o uso do álcool, como eu já havia falado, e manter o ambiente ventilado, porque quanto mais ventilado o ambiente, menos circula essas gotículas aí carregada de vírus e com a carga viral e com a carga, no caso, a carga viral, né? Evitar contato com pessoas gripadas, porque questão da gotícula novamente, tá? Então, manter distância, local fechado também é muito perigoso. Evitar locais com aglomeração fechada e com aglomeração. Então, assim, percebi que eu estou com resfriado, alguma coisa que começa até leve, você fala, não me incapacita, eu consigo ir trabalhar, eu consigo manter minha rotina, eu posso ir, desde que eu tenha uma proteção e cause um conforto, também uma proteção para aquelas pessoas que estão em volta de mim. Então, é o uso da máscara, lavar bem as mãos, manter o local ventilado. Tudo isso propicia um cuidado maior com a sua saúde e quem está em volta também. Eu não falo só de serviço, eu falo em casa também. Porque muitas vezes a gente tem um idoso em casa, a gente tem uma criança em casa, que também pode ser acometido por esses vírus. Daí a importância de tomar todos esses cuidados profiláticos aí. Tá? Porque quando a pessoa está com a imunidade boa, ela pode ter uma gripezinha. Então, para você, pode ser só uma coriza. Mas aquelas gotículas com carga viral que você expeliu, para uma pessoa que tem a imunidade baixa, um idoso que já é propício a ter uma imunidade, e a criança que ainda está formando a imunidade dela, essa coisa que é simples para você pode ser fatal ou bem prejudicial para esse grupo de pessoas. E aí é importante a gente ter cuidado com relação a isso aí e fazer as medidas preventivas. Pode mudar, cara. E o tratamento? Lavagem nasal. Gente, lavagem nasal é essencial, porque umidifica as vias nasais, as vias aéreas superiores, e além de umidificar, limpar com aquela coriza que está ali, aquele catarro, aquela secreção que está presa, ela vai ampliar e vai abrir, limpar ali para que você tenha uma respiração melhor, tá? Como que a gente faz isso? Não pode ser com a mão direita, eu lavo o nariz esquerdo, tá? A gente hoje tem os recipientes propícios, né, para fazer essa higienização com soro, mas se não tiver, a gente pode usar uma seringa, igual essa imagem que está aí. E aí nós vamos fazer com a mão direita, a gente lava o nariz esquerdo e com a mão esquerda lava o nariz direito. Por quê, Nayara? Porque se a gente fizer o contrário, corre o risco da gente lavar o soro, ele não fazer essa lavagem, entrar na cavidade do seio nasal e lavar e sair pelo outro nariz. Ele vai o quê? Bater no septo nasal. Então, essa lavagem ela não vai ser eficaz, tá? Então, uma dica aí, sempre.
Mão direita, nariz esquerdo, mão esquerda, nariz direito. Ok? Se houver necessidade, febre, fazer o uso de sintomáticos, deixar o corpo descansar. Não adianta você querer manter o seu ritmo, porque o seu corpo precisa de energia para ele focar no cuidado aí de tratar essa carga viral. E aí não adianta você ficar tentando manter o ritmo, é descansar mesmo, fazer o repouso para melhorar. Beber bastante água, suco, chá. A hidratação faz com que o seu corpo ele esteja hidratado e as células consigam trabalhar melhor para combater esse vírus que está lá. E também não deixar que a febre, que é um sinal de infecção, fique alta, que pode causar convulsão, etc. Um corpo bem hidratado, ele consegue reagir muito mais rápido a esses sinais e sintomas aí. E alimentar bem, porque precisa da nutrição. Eu costumo dizer que assim como o carro precisa da gasolina para ele se movimentar, a gente precisa de uma boa nutrição, que é a nossa gasolina para a gente ter um bom desempenho aí e uma boa recuperação. Pode mudar. Tá voltando, cá, em vez de ir para frente. Camila está retornando. Pode passar os slides. Eu tô falando com o microfone desligado, aí também não dá, né? Só para reforçar, né? Também tem a vacina, que é muito importante, que isso é uma das principais coisas na prevenção, né? A gente vacinar contra a gripe todo ano e contra a Covid para os grupos prioritários agora é 2 vezes ao ano, né? A cada 6 meses, porque isso também vai diminuir a chance da gente adoecer e vai reduzir a chance de evoluir para formas mais graves da doença. Tá? O restante a Nayara já explicou. Doutora Camila parou, foi de compartilhar a apresentação. Ah, é? Oh, meu Sim. Deus, o que eu fiz? Enquanto a Camila compartilha ali, gente, ninguém gripa porque tomou a vacina da gripe, não, tá? Que a gente tem esse mito aí de achar que tomou a vacina vai gripar. Não existe isso. O vírus, ele é inativo, é uma cepa do vírus que entra no seu organismo para o seu organismo preparar as células de defesa contra aquele tipo de código genético que tem ali no vírus. Então, não quer dizer que você vai gripar. Como a Camila expôs aí, tem um período de incubação. Às vezes você já inalou, você já está com aquela gotícula, aquela carga viral ali, e ela vai iniciar os sintomas depois que você tomou a vacina. E aí você vai jogar a culpa na vacina. E não existe isso, tá? Mas eu já gripei, não tem problema. A vacina, ela pega um número de vírus que vai dar aquela sazonalidade. Então, pode ser que outros vírus que estejam na vacina também entrem em contato com o seu corpo. E caso você chegue a gripar, vai ser bem mais atenuado os sinais e sintomas e até mesmo a gravidade. Então, é necessário o uso dessa medicação, dessa vacina aí sempre. Ô, Nayara, agora voltou a compartilhar, gente? Sim, voltou. Ah, Só pegando o gancho aí dessa sua fala, Nayara, a gente tem uma pergunta aqui. As pessoas ficam com algum receio, né? Eu estou gripada, quando que eu devo vacinar, né? E aí tem uma pergunta, quanto tempo após uma gripe que a pessoa ela pode vacinar? Tem que aguardar pelo menos 15 dias. Depois que melhorar, contar 15 dias e aí sim pode vacinar. É isso. Tem mais alguma pergunta? Tem, a Mariana levantou a mão. Pode falar, Mariana, por favor. Bom dia, obrigada pela palestra, foi excelente, super esclarecedora. Queria só fazer uma pergunta, que serve até, eu acho que de alerta, né, para as demais pessoas que estão assistindo. Como que a gente diferencia, né, clinicamente, um quadro gripal comum de uma possível evolução para uma síndrome, né, respiratória aguda grave nos primeiros dias de sintomas?
eu vou explicar isso, mas mais para frente, mas não tem muito como diferenciar nos primeiros dias, porque a síndrome respiratória aguda grave é uma complicação da gripe, tá? Então, é pelo tempo mesmo e pela evolução dos sintomas. Então, no início do quadro, não dá para saber, né? É claro que pessoas que são mais frágeis, né, que já têm questões de saúde, que fragilizam idosos, crianças pequenininhas, né? A gente já fica mais atento porque existe um risco maior de evoluir com gravidade, que seria a síndrome respiratória aguda grave. Mas não tem muito como saber pelos primeiros dias de sintomas. Deixa eu passar aqui para explicar, então, essa parte. Então, o que a gente estava falando, né? Que são quadros autolimitados que vão, no geral, vão melhorar sozinho, mesmo que você não tenha ido no médico, mesmo que não tenha usado medicamento nenhum, né? Quando pode ser que evolua para complicações, né? Então, quais são as complicações mais comuns? Pneumonia, que é descer do trato respiratório superior para o trato respiratório inferior, que é o pulmão, né? Pode complicar também com uma sinusite bacteriana. Então, você gripa, tem uma infecção viral, e aí o corpo está ali trabalhando para combater a infecção. E a gente, por conta disso, a imunidade fica mais fragilizada. Então, a gente fica mais propenso a ter uma infecção bacteriana sobreposta, que a gente fala. Então, você primeiro tem infecção viral e fica mais suscetível a ter uma infecção bacteriana depois. Seja no pulmão, né? Seja uma pneumonia, seja uma sinusite bacteriana, ou seja uma otite média, uma infecção de ouvido, que é mais comum na criança por essa questão anatômica que está nessa imagem de cima. A tuba auditiva, que é esse canal entre o nariz e o ouvido, ele é mais retificado na criança. No adulto, ele é mais curvado, né? Então, essa retificação torna mais suscetível, por isso que criança tem muito mais infecção de ouvido que adulto, né? Por uma questão anatômica. E a síndrome respiratória aguda grave também é uma possível complicação, né, da gripe, da Covid, enfim. E normalmente está relacionado com pessoas que são mais frágeis de antes, né? Já tem uma doença, ou já estavam doentes, enfim, estão fazendo um tratamento de câncer, ou têm comorbidades prévias, né? E são populações, ou que não vacinaram também, né? São populações mais suscetíveis, mas clinicamente é mais difícil de fazer essa previsão, tá? Assim, pensando nos sintomas em si. Obrigada, viu, pelo esclarecimento. Ficou claro? Ficou sim. Então, a CIRAG, né, a síndrome respiratória aguda grave, é uma complicação da gripe, é quando não evolui da forma que a gente espera e que a maioria das pessoas evolui, tá? Então, o que é essa síndrome respiratória aguda grave? É uma dificuldade para respirar, falta de ar, então a pessoa fica cansada, respira rápido, né? Como se tivesse feito um exercício físico intenso. E aí, a hora que a gente olha a saturação no dedo, né, com esse aparelhinho com o oxímetro, a saturação está abaixo de 95. Então, até 95, né, 95 para cima é o normal, é como deveria estar. Quando fica abaixo disso, é um sinal de que o oxigênio não está chegando direitinho e que, muito provavelmente, isso significa um comprometimento do pulmão. Então, outro sinal de que o oxigênio não está chegando direitinho é ficar com as extremidades, né? Então, os dedinhos da mão, do pé, ou os lábios arroxeados. Então, isso é um outro sinal de que o oxigênio não está chegando direitinho. E a CIRAG, né, a síndrome respiratória aguda grave, é uma emergência médica. Então, se tiver em casa, tem que ligar para o SAMU, tem que ir ao hospital o mais rápido possível, né? E uma coisa aqui que é interessante a gente diferenciar, o que é uma emergência do que é uma urgência. Urgência é uma coisa que precisa ser resolvida rápido, mas que dá para esperar.
a emergência não, tem que ser naquele momento, o mais rápido possível, porque a vida da pessoa está em risco, né? Então, a gente tem que tomar uma atitude e mais rápido possível, tá? E aí, voltando aqui, gente, no tratamento, né? Até existem alguns medicamentos que podem ser usados, né, com antivirais, o oseltamivir, o conhecido como Tamiflu, né? Existe essa medicação, mas na prática ela não reflete tanto em melhora, assim, o que é descrito que a doença, no geral, dura um dia a menos, então não faz tanto sentido a gente usar, porque é uma medicação que é cara, que não vai trazer tanto benefício, que não vai fazer você melhorar de um dia para o outro, né? Você vai continuar doente, vai ter aquele tempo da doença mesmo. Então, na prática, a gente não usa tanto. A gente usa mais em pacientes mais, né, que tem mais chance de evoluir para doença grave, ou mulheres grávidas têm, né, tem essa indicação, mas que na prática a gente não faz muito uso, né? Então, como o corpo que vai combater, a gente tem que ajudar ele. E aí é aquilo lá que a Nayara explicou. Ah, mas e o antibiótico, doutora? O antibiótico a gente vai usar nesses casos das complicações, né? Então, se tiver sinais de que é uma sinusite, que está complicando com uma sinusite bacteriana, ou com uma infecção de ouvido, ou com a pneumonia, aí sim a gente vai entrar com antibiótico, né? Porque antibiótico, ele é uma coisa que mudou, ele revolucionou a história da medicina, né? A gente consegue combater doenças que antigamente a gente não conseguia, né? Sífilis, tuberculose, eram doenças que matavam muito mais porque a gente não tinha antibiótico, né? Mas a gente fala muito hoje na saúde, né, na medicina e na saúde no geral, no uso racional de antibiótico, ou seja, a gente usar o antibiótico quando ele de fato é necessário, quando ele de fato é indicado. Por quê? Se a gente, pensando na gripe, né, no resfriado, a gente usar um antibiótico, não vai fazer diferença, porque quem está causando aquilo é um vírus. Antibiótico mata a bactéria, né? Então, não vai fazer diferença, não vai fazer melhorar mais rápido. A gente vai ter só o malefício, que é efeito colateral, que pode acontecer, né? E a gente pode aumentar a chance de ter resistência a antibiótico, que é um problema, já é um problema hoje, e que ao longo dos anos, né, tem essa estimativa que se a gente não prestar atenção nisso, não tomar cuidado com o uso de antibiótico, fazer uso de forma inadequada, né, sem indicação, a gente vai criar bactérias resistentes e vai chegar uma hora que não vai ter medicação mais, e isso já acontece hoje, né? Então, ele tem o seu papel, sim, tem seu lugar, sim, mas nesses casos aqui das complicações, tá? Eu pulei esse slide aqui, então, o que eu preciso ir no médico? Então, dor no ouvido, não dá para avaliar à distância. Eu tenho que olhar lá dentro do seu ouvido, ver o que tem, se tem sinal de infecção mesmo, se está lá dentro do ouvido ou se é do lado de fora. Então, isso tem que ser presencial, não tem jeito. Dificuldade de respirar, falta de ar, mesma coisa, né? Pode ser um início da síndrome respiratória aguda grave, pode ser uma pneumonia. A gente tem que escutar o pulmão, não tem jeito, tem que ser presencial. Dor no peito também. E aí, a dupla piora e a febre persistente ou fora de hora são sinais também para a gente de complicação. Então, assim, se você começa a melhorar, vamos supor, Sandrinha falou que tá gripada. Vamos supor que semana que vem ela começa a se sentir melhor e aí depois piora de novo. Isso é a dupla piora. Essa piora depois que você começou a melhorar, piora de novo. Isso é um sinal de uma complicação e que provavelmente a gente vai precisar usar um antibiótico. Ou se a gente tem uma febre persistente no início do quadro. Então, no início do quadro, a gente pode ter febre, é normal, é esperado da doença. Mas se essa febre está durando mais de 72 horas, ou se ela vem fora de hora, ou seja, não teve febre nos primeiros dias, vai ter febre mais para frente, isso também é um sinal de complicação. Então, normalmente, esses são
o que eu oriento no consultório, né, como sinais de alarme, sinais que demandam uma nova avaliação médica, porque são sinais de que as coisas não estão indo do jeito que a gente esperaria e que a maioria das vezes acontece, tá? Se é uma dor de garganta também muito forte, que você não consegue engolir, interessante consultar também para ver se não tem alguma coisa mais grave ali na garganta. Doutora Camila, só te interrompendo aqui, essa questão da febre, né? Você poderia falar para a gente um valor assim de referência, né? Que 37, acima de 37,5, se tem algum período, né, para estar mensurando, né? Quer dizer, muitas pessoas ficam febris, né? E mensuram de quanto e quanto tempo tem que fazer essa ferição, e quando realmente é necessário, né, fazer essa consulta, né, nas nossas clínicas, né, de integração, né, nas clínicas de APS, ou até mesmo, né, o serviço, né, de pronto atendimento. Você poderia orientar mais quanto a isso, por favor? Ah, sim. Ó, febre a gente considera a partir de 37,8. Então, assim, tá achando que tá com febre, tá com calafrio, tá com aquele corpo estranho que a febre dá, sempre medir. Sempre tem que medir. A gente não tem costume, né? É mais quem tem menino em casa, quem tem criança que tem termômetro. Normalmente a gente adulto não tem mais termômetro, enfim. Então é sempre interessante medir, tá? A temperatura para ver se é febre mesmo, se é uma febre alta ou uma febre baixa. Em questão de procurar a atenção primária ou o pronto atendimento, varia mais dos sintomas que estão associados à febre. Então, se é um mal-estar, estou com febre, a febre está persistindo, mas não tem dor no peito, não tem falta de ar, né? Pode vir aqui, pode consultar na atenção primária, pode consultar online. Agora, se junto da febre tem uma falta de ar, tem uma dor no peito, né? Tem uma incapacidade de se alimentar, de beber água, aí é mais interessante ir ao pronto atendimento, né? Que aí a gente precisa de uma atenção maior, de exames complementares, de medicação, né? Então, não é tanto a febre, né, nem o valor da temperatura, é mais o que está associado à febre que vai direcionar a gente para onde buscar atendimento. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Sim. Aqui da nossa apresentação, deixa eu só voltar aqui então. Doutora Camila, coloca no modo apresentação, fazendo favor. Foi, agora? Não, aqui para mim ainda não. Agora sim. Uhum. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a APS. A APS é a Atenção Primária de Saúde, né? E o que a gente faz? Igual em todas as clínicas que tem APS, o principal objetivo dela é a promoção, prevenção e manutenção da saúde. Como que a gente faz isso? A gente faz a entrevista, acompanha a saúde, o estilo de vida de cada um, e aí dentro disso a gente monta um plano de cuidados. Hoje nós temos 12 clínicas físicas da Integração Saúde que cuida do ser humano como um todo. A cultura brasileira é da gente procurar especialista. Então, eu vou no endócrino, eu vou no cardiologista para cuidar do sistema circulatório, eu vou no pneumologista para cuidar do sistema respiratório e assim sucessivamente. Quando vai cuidando desses sistemas separadamente, a cultura, a possibilidade de você tomar uma quantidade maior de remédio e não ser assistido num todo, porque às vezes é um problema simples de resolver, mas que quando você vai num especialista, ele vai olhar, focar só naquilo e não olha num todo. É maior. Então, a integração saúde é você ter um olhar clínico no geral daquele paciente, não só na questão orgânica, biológica ali. A gente vai olhar questão social, questão psicológica, tudo isso interfere na saúde da pessoa. E é uma forma de você fazer um cuidado prolongado, e aí evita do tratamento, que é muito mais caro do que a prevenção. Essas clínicas espalhadas em Minas Gerais, ela faz esse cuidado
geral nessa integração saúde. Então, nós temos clínica em Montes Claros, Contagem, Divinópolis, Diamantina, Santa Efigênia, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Pouso Alegre, Brumadinho, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Belo Horizonte nós temos 2 clínicas, uma no Santa Efigênia e uma no Santo Antônio, que foi inaugurado dia 4 de novembro, aí, de onde eu e Camila falamos no momento. Essas clínicas, a gente faz esse atendimento e tem também a demanda espontânea. Olha, eu estou passando mal, não é uma coisa gravíssima, igual a Camila falou, que está com as extremidades roxinha, está com muita falta de ar, ou está com uma dor no peito, irradiando para os braços ou para a cabeça. É uma coisa que é uma febre que iniciou agora. Tudo isso a gente consegue absorver aqui e fazer esse primeiro atendimento. Houve necessidade, Nayara, de um atendimento mais específico, e aí a gente pode encaminhar sim para o pronto atendimento. O nosso pronto atendimento referência aqui no Santo Antônio é o Hospital Horizonte, tá? Mas tem outros também. E outras possibilidades, tá, gente? De acordo com a região na onde que está a APS. E a gente pode procurá-los também, tá? Num caso que aonde você mora não abrange nenhuma dessas clínicas físicas, nós temos também a APS virtual. Essa APS virtual também vai fazer o acompanhamento das pessoas, assim como foi falado das físicas, porém em modo de videochamada, etc. Nayara, eu estou com uma demanda espontânea, eu estou passando mal e eu não consegui agendar uma consulta numa APS física. A gente pode usar o PA virtual, o pronto atendimento virtual. Esse pronto atendimento virtual, ele é para demanda espontânea. Eu estou passando mal, eu não quero fazer um acompanhamento de saúde. Eu estou passando mal naquele momento e eu preciso de um atendimento. De acordo com a doutora Camila, daquelas coisas que dá para a gente fazer um atendimento virtual. Aí nós temos aqui, vai lá no site da Copar Saúde, vai lá em PA Virtual, tá lá em cima um linkzinho, e você consegue entrar pelo esse link e agendar sua consulta e passar pelo médico, tá? Passa pela triagem e depois pelo médico. Você consegue fazer esse atendimento em casos, principalmente agora agudo, né? Que é aquela questão da doença que se instalou em menos de 7 dias, a gente consegue fazer esse atendimento por aí. Tá, joia? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Doutora Camila, Nicássia, quer complementar? Na verdade, eu só queria reforçar um pouquinho, pedir aí que você, a doutora Camila, reforça, assim, com profissional de saúde também, a gente vê, né, às vezes no dia a dia, quanto à questão até de um slide que vocês colocaram, mas eu fui no médico, nenhum antibiótico ele me passou. Hoje o uso indiscriminado de antibiótico, a gente sabe o risco, né? Nós profissionais da saúde já sabemos muito bem, mas para as pessoas que são leigas e tudo, eu queria, assim, que talvez a doutora Camila reforçasse mais uma vez. Nem tudo é tratado com antibiótico, até porque, né, vírus, o antibiótico trata bactéria, e a questão também do uso de corticoide. Então, às vezes, o médico nem prescreveu, mas por conta própria, eu tenho aquele corticoide que eu tenho em casa, da última vez o médico me passou, já vou utilizar por conta própria. E a gente vê isso super, assim, o uso indiscriminado, né? Às vezes não tem condição de avaliar, né? Até porque não é da área da saúde, mas julga que se o colega está usando, vende sem prescrição médica, o antibiótico não, mas o corticoide sim. E esse uso indiscriminado, né? O perigo, né? Que às vezes vai ali mascarando a doença, eu acho que eu estou melhorando e às vezes eu poderia ser tratado de outra forma, né? Então, eu queria só que reforçasse mais uma vez, doutora Camila, sobre essa questão tanto do antibiótico e do uso, né, indiscriminado aí de corticoide. O corticoide, ele tem indicação em alguns pacientes específicos, assim. Então, aqueles pacientes que já tem um problema de saúde prévio, né? Principalmente quem já tem alguma questão pulmonar, seja asma, seja a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, né? O enfisema pulmonar relacionado ao cigarro, né? Então, quem tem uma questão pulmonar já, a gente normalmente indica o corticoide, porque isso vai
diminuir a chance da pessoa ter uma exacerbação, tanto da asma quanto da DPOC, enfim. Em alguns casos específicos, né? O corticoide, ele é muito bom, ele resolve muita coisa, mas é da mesma coisa que eu falei do antibiótico, né? Quando bem indicado, quando usado com critério, né? Para as pessoas certas, né? Então, às vezes a pessoa, tô só com o nariz escorrendo, com a garganta incomodando um pouco, já entra na prednisona, já entra no prednisolona, enfim, no corticoide, e muitas vezes você vai estar usando remédio à toa, porque não vai mudar nada no seu quadro, nos seus sintomas, né? Vai estar usando uma medicação que pode causar efeitos colaterais, e o corticoide, quando a gente usa assim por muitos dias, ou enfim, pode ter uma série de problemas que podem acontecer no corpo quando a gente usa muito corticoide, né? Então, eu acho errado vender sem receita, apesar de que a gente sabe que as pessoas compram antibióticos sem receita também, porque existem muitos riscos envolvidos com essa automedicação, né? Você tomar uma dipirona, um paracetamol porque está com dor, se automedicar, tudo bem, inclusive certo, ok, é isso mesmo, né? Toda vez que a gente precisa ir no médico mesmo, mas essas medicações a gente precisa de mais critério para usar, justamente porque tem os riscos associados ao uso, né? Deu para entender, gente? Ficou alguma dúvida? Doutora Camila, queria só pegar o gancho aí que você está falando do corticoide, né? Eu trabalho com crianças já há muitos anos e eu vejo que é uma prática comum, né, das mães darem muito ibuprofeno para as crianças, como antitérmico, mas o ibuprofeno ele tem, né, um outro medicamento associado, né, que é um anti-inflamatório, né, associado. Aí eu queria, assim, te perguntar, né, assim, qual é o risco, de fato, de você medicar uma criança para febre, quando ela tem sintomas gripais, como coriza, obstrução nasal, febre, né, com essa medicação em si, ela mascara algum sintoma? Porque eu, particularmente, como mãe, como profissional de saúde, eu não tenho essa prática de usar nos meus filhos, porque eu fico com essa sensação de que pode mascarar, sabe? Mas eu queria, assim, te perguntar, até para esclarecer, às vezes, para as outras pessoas que estão aqui na palestra. Tá. O ibuprofeno, ele é um anti-inflamatório, ele não é corticoide, né? A gente classifica os anti-inflamatórios como anti-inflamatórios esteroidais, que é o corticoide, a prednisona, e os não esteroidais, que é o ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, entre outros, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais, né, que é o caso do ibuprofeno, existe um risco do uso muito frequente, né, ou uso contínuo, ou uso muito frequente, de causar um prejuízo na função do rim e questões do estômago também, dor no estômago, queimação, úlcera, né? Então, para febre, o ideal é usar dipirona ou paracetamol, né? Nesses quadros de gripe, eu costumo passar o ibuprofeno só quando tem, por exemplo, uma dor de garganta muito intensa, alguma dor muito intensa, principalmente na garganta, aí sim a gente usa o ibuprofeno, porque para dores mais tranquilas e febre, é melhor usar dipirona e paracetamol, que não tem esses outros riscos envolvidos, tá? É basicamente isso, assim, porque pelo risco dos efeitos danosos que pode ter o uso recorrente ou o uso contínuo de anti-inflamatório. Joia, obrigada. Deu sim, obrigada. Doutora Camila, se você quiser, pode parar de compartilhar, que eu acho que fica melhor, que dá para a gente visualizar.
Aí. Eu queria só ler aqui para o pessoal, que às vezes pode ser dúvida de outras pessoas. O Marcelo Júnior, ele colocou assim: olá, Nayara, atualmente eu sou atendido na unidade de Santa Efigênia. Quando tiver necessidade de alguma emergência, posso ser atendido em outra unidade? Aí a Nayara até, né, já deu um retorno aqui para ele, que nesse caso faz necessário procurar, né, ou PA virtual ou presencial, dependendo dos sintomas. E aí, Marcelo, o que é que a gente reforça, né? A questão ali do vínculo, né, da equipe sua, né, da equipe de referência. Então, se você é vinculado à unidade Santa Efigênia, caso não tenha alguma demanda ou algum horário para demanda espontânea, naquele momento, e talvez dependendo também da sua queixa, do que você está sentindo, o ideal é que realmente seja, ou talvez o PA presencial, que às vezes nem vai ser resolutivo ali na PS, de acordo com o caso, né? Ou até mesmo o PA virtual. Gente, tem alguém com o microfone aberto? Gentileza, fechar? E aí, pode ser que tenha, né, essa questão. E aí, o ideal é você não procurar outra unidade, é que realmente você foque aí, né, na sua equipe, né, na questão aí da sua referência mesmo, né, da importância aí da sua equipe, né, que você faça o controle com o seu médico, com a enfermeira e com a equipe multidisciplinar que seja a sua referência, no caso, a PS aí do Santa Efigênia, tá, joia? Mas aí tá disponível aí para vocês o link, vocês fiquem à vontade aí, entra no site da Copaz, super tranquilo de entrar, a consulta no PA virtual, ela não tem coparticipação, então aí você consegue, né, e reforçando mais uma vez aquilo que a doutora Camila falou e a Nayara. O PA virtual, ele é uma consulta ali para aquela demanda naquele momento que você está sentindo, né? Não é um acompanhamento, né? Não é uma PS que você tem seu médico de referência e sua equipe de referência. É para aquele caso agudo ali que surgiu e que vai ser, né, atendido ali na sua queixa principal. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade, às vezes, para abrir o microfone aí, para poder fazer alguma pergunta, ou até que mesmo no chat, tá bom? Gente, eu só queria reforçar e lembrá-los de mais uma coisa. Quando vocês agendam, ainda mais nesse momento agora que a demanda está muito grande, vocês agendam uma consulta conosco, seja online ou presencial, e não comparece, você primeiro deixa a gente num período ocioso que a gente poderia estar atendendo outra pessoa e tira a oportunidade de outra pessoa ser atendida. Então, eu peço a vocês que fiquem atentos com relação aos horários de agendamento e se houver, eu consegui sanar a minha necessidade, eu fui em outro lugar mais rápido, ou que resolveu, liga para a gente e desmarca, porque esse horário pode ser ocupado por outra pessoa que tem uma necessidade emergencial naquele momento, tá? Uma urgência no atendimento. Então, por favor, toda vez que não der para vir, desmarque antes, que aí a gente consegue colocar outra pessoa no lugar. Isso é importante, um recado muito importante, né, Nayara? Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo tranquilo? Então, ótimo, acho que nós não temos mais nenhuma dúvida, pessoal. Então, eu queria agradecer, né, em nome aí da Copaz Saúde, né, a presença, a participação aí de todos vocês, né, uma forma especial, assim, eu gostaria de agradecer a doutora Camila, Nayara, né, que trouxeram aí tantas informações importantes, valiosas aí para todos nós, né, os esclarecimentos que eu acho que foi muito bacana, muito importante, acho que é uma dúvida de todo mundo aí, principalmente nesse período que nós estamos passando, né? Mais uma vez, muito obrigada, né, a todos, que todos tenham um bom dia aí para vocês, viu? Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Parabéns.